Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje estou aqui no quadro Pergunte para a Inês. Vocês me fazem muitas perguntas lá no meu canal do YouTube, pelo WhatsApp, enfim, por vários veículos e eu não consigo responder a todos. Então, nesse quadro é um momento em que eu respondo o máximo possível de perguntas e fica aqui registrado para quem quiser se beneficiar com as respostas, ok? Bom, e hoje para a gente começar, eu vou responder a pergunta da Miriam Amaral. Ela fala assim: Olá Inês, fiz uma constelação individual em que me foi dito que estou conectada com a morte, relacionada a uma dor que minha mãe carrega. Nunca tive muito sentimento por ela, a minha mãe, e me sinto assim, não quero estar viva, e não entendo e não sei como olhar e ser grata pelo fato de minha mãe ter me dado a vida, se não quero estar viva. Eu não queria ter nascido. Tenho raiva de estar viva e não sei mais o que fazer com essa dor e esse vazio. Bom, Miriam, aqui realmente você traz uma questão que por vezes eu não sei, vou falar de algo meu, algo que me vem, né? Eu diria que é uma das questões mais difíceis de serem resolvidas, né? Porque você lá no iniciozinho da vida, por alguma razão, você não se conectou à vida. No meu modo de pensar, no meu modo de entender o ser humano e a nossa trajetória na vida, eu entendo que na verdade não ao nascer, na verdade antes de nascer, na verdade eu vou te contar uma história para exemplificar a imagem que eu estou aqui na minha mente. Quando nós somos concebidos, é como se a gente iniciasse uma grande viagem em um navio. A gente está muito longe, a gente está em alto mar. E a gente inicia essa viagem em um navio. E essa viagem, ela tem como destino um porto. Só que essa viagem é uma viagem em que eu estou vulnerável. Eu dependo completamente desse navio para viver ou morrer. E esse navio aqui é uma metáfora para simbolizar aquilo que a minha mãe consegue me dar ali na gestação. Então, dependendo de como a minha mãe está física e emocionalmente durante a gestação, essa viagem de navio, ela vai ser uma viagem tranquila e maravilhosa. E eu vou conseguir chegar no porto inteira, feliz, bem, com muita gratidão por esse navio que funcionou muito bem, e eu vou descer e vou pisar em terra firme e vou me conectar com a vida. Porém, nem todo mundo tem esse destino feliz. Boa parte de nós, ao iniciar essa jornada, essa viagem, o navio não está tão bom. O navio, por algum motivo, ele não me traz segurança, ele não me ajuda tanto na minha vulnerabilidade. Então, o navio chega no porto. Só que foi emocionalmente tão difícil essa jornada para mim, porque eu tive medo, eu tive impulsos de defesa, mecanismos de defesa, de proteção, eu achei que eu ia morrer. E muito disso aqui que eu estou falando está associado a algo que os bebês vivenciam ali na gestação. O bebê, ele não tem mente consciente ainda. Então o bebê, ele sente tudo que a mãe sente, sem filtro.
E dependendo dos tormentos emocionais que a mãe passa durante a gestação, esse bebê ele sente como se fosse ele, se fosse dele tudo aquilo. E aí essa viagem vai ser muito tumultuada. Lembrando aqui que um bebê ele é vulnerável, ele é muito fragilzinho. Lá na barriga da mamãe, né? Ele é muito fragilzinho, tanto física quanto emocionalmente. E aí, esse bebê, ele vai chegar aqui no porto muito mais conectado com as dores e todas aquelas angústias que ele se conectou ali durante a gestação. E ele não vai conseguir perceber que deu certo a viagem. Ele não vai conseguir ser grato à mãe, porque naquilo que a mãe tinha que fazer, mesmo nessa situação, a mãe fez. A mãe nutriu, a mãe deu oxigênio, o útero da mãe deu proteção. A mãe, de uma forma ou de outra, ali através do tom de voz da mãe, das batidas do coração, a mãe embalou esse bebezinho. Então, quando é tão tumultuada emocionalmente a gestação para a mãe, o bebê se conecta a todas essas angústias e chegando aqui ele está muito mais conectado com essas angústias do que o estar conectado com a gratidão pela vida que a mãe deu sim. Essa parte a mãe fez 100% correta e cabe gratidão sim, porque senão você não teria nascido e vivido até hoje. Então você nasceu, mas o bebezinho ele não tem um aparato fisiológico que é o cérebro desenvolvido para conseguir entender tudo isso. Então ele nasce com essas angústias e ao nascer, ao pisar em terra firme, ele não se sente pisando em terra firme. O pisar em terra firme aqui, eu estou usando também como uma metáfora para o chegar à vida. Eu nasci. E a partir de então eu posso caminhar, eu posso crescer. Não, o bebê que vive esses tormentos durante a gestação, ele está tão conectado a essas angústias e esses tormentos, que ele nasceu e ele chegou à vida, mas o bebê não consegue perceber isso. E aí essa jornada de crescer e se desenvolver e construir a sua vida, a pessoa não consegue de verdade se conectar com isso. Porque a pessoa ainda está muito aqui, ó, conectada com a viagem, com as angústias. Então, Miriam, eu estou te contando essa história porque talvez seja necessário você olhar para esse período aí da sua vida, tá? Existem alguns tratamentos de regressão ao útero para cuidar. Eu, no meu trabalho de terapia, eu faço esse trabalho de regressão ao útero, mas para recriar sensações e substituir essas sensações. Para você recriar aqui um trajeto, uma viagem tranquila, olhando para aquilo que a sua mãe te deu de verdade e que a sua mãe fez bem feito. E eu te conduzo ao conectar com a vida. É um trabalho de regressão de memória, mas é muito mais um trabalho de recriação de imagens, para substituí-las e redefinir aí na sua mente essa conexão com a vida. Ok? E aí talvez após isso seja possível olhar para sua mãe e agradecer a ela pela vida, no mínimo, pelo menos, tá? Bom, Miriam, era isso que eu tinha para te responder, tá? Espero ter contribuído. Quero contribuir só com mais uma coisa, que é algo pessoal meu, que eu faço na minha vida. Por vezes, quando eu me deparo com algumas questões minhas, que são dessa ordem, a ordem assim, é de algo muito do subjetivo. E como que eu faço isso? Por vezes eu demoro para achar o caminho também.
Mas eu não desisto. Eu continuo procurando, eu continuo tentando, eu continuo procurando. E principalmente, trabalhe aí dentro de você o eu me responsabilizo por isso que é meu. Procure o máximo possível aí dentro de você sair da posição de vítima, porque você não é vítima de nada, tá? Quando você nasceu, mesmo que você não consiga sentir isso e se conectar a isso, quando você nasceu, toda a abundância da vida estava à sua disposição e está até hoje. Basta você conectar algo aí dentro de você para começar a sentir isso, tá bom? Miriam, eu estou aqui desejando que você consiga, torcendo por você, tá? Continue nessa busca, continue até você achar, tá bom? Não desiste, porque a vida é algo maravilhoso demais, é algo precioso. E quem consegue sentir isso daqui é um privilegiado e está à sua disposição. Continue batalhando. Ok? Um beijão, Miriam, e obrigada pela sua pergunta, tá? Bom, a próxima pergunta é a pergunta do Anderson Nicolai. Boa noite, Inês. Você fez um vídeo sobre medo de perder o emprego. Disse que era algo relacionado à mãe. Poderia falar mais sobre o assunto, fazendo favor? Se puder passar algum exercício. Anderson, o medo de perder o emprego, lá naquele vídeo em que eu falei sobre isso, eu falei de algo primário que a gente precisa olhar. Mas a gente pode olhar até muitas outras coisas que podem estar relacionadas aí, tá? Mas o olhar para a mãe, se conectar com a mãe, é muito, como eu respondi na primeira pergunta, é aquilo lá da história do barquinho, a hora que chega aqui no porto, a hora que pisa em terra firme, ali no pisar em terra firme, o conectar com a vida, cheguei, nasci, tem muito a ver com a mãe, né? Ali naquele momento a gente precisa de alguma forma, nem que seja na imaginação, olhar para nossa mãe e perceber que ela ficou feliz com a gente, com o nosso nascimento, que ela ficou feliz por ter dado certo aquele projeto de 9 meses que ela investiu tantas coisas. E aí é o se conectar à mãe e sentir que o amor dela chega até a gente e que o nosso chega até ela. Sentir que ela ficou feliz por nos ver ali fora da barriga dela, né? Porque até então ela sentia a gente dentro da barriga. Quando a gente nasce e o médico coloca lá o bebezinho para a mamãe ver, é um momento em que lá dentro da mãe muitas coisas tranquilizam, porque deu certo. Muitos medos se acalmam e olhar aquele bebezinho, aquele milagre da vida, é algo emocionante para toda mãe. Claro que toda história é uma história, toda história tem toda regra tem a sua exceção. Mas ainda assim, mesmo na exceção, lá em algum lugar, mesmo que muito escondido lá no coração dessa mãe, ela fica feliz em ver a vida, tá? Então, um primeiro passo, sim, é olhar para isso que é primário, a conexão com a mãe. E trabalhar isso, o agradecer pela vida, o agradecer por tudo. Um passo seguinte é o olhar para o pai. Olhar para o pai. Porque o pai ele é necessário para empurrar a gente para a vida. E aí é interessante, a hora que a gente olha para o pai, a gente rever aqui na nossa mente, relembrar como foi ali os primeiros anos de vida nossos, ali junto do nosso pai e da nossa mãe.
Por quê? Nos primeiros anos, ali, 2, 3 anos de idade, a gente fica muito na energia da mãe. O bebê até essa idade, a criança pequena, né, até essa idade, ela sente muito a mãe. A criança, ela não sente tanto o pai. Isso eu estou falando em termos ali do desenvolvimento do cérebro. A criança, então, ela vai ter uma percepção maior da mãe. E a mãe, ela é muito uma energia do cuidar, do proteger, do nutrir, do resguardar. O movimento da mãe é esse. E aí, por volta ali de 2, 3 anos de idade, o menino e a menina precisam fazer um movimento de ir para a energia do pai. E aí a mãe precisa deixar, olha aqui, ó, imaginem aqui um bebê, uma criança pequena e a mãe cuidando. Lá no coração da mãe, a mãe precisa liberar essa criança para ir para a energia do pai. A gente precisa desse estágio ali junto do pai, para sentir a energia do pai. E aí, estando ali junto do pai, o pai, ele vai fazer um movimento de nos colocar para a vida. Então, se o movimento da mãe é muito isso daqui do proteger e cuidar, o pai é muito daquela brincadeira de pegar a criança e jogar para cima. E pegar, jogar para cima e pegar. As mães quase morrem do coração. Mas então, isso daqui, o jogar para cima e pegar, é o movimento do pai. Aquele movimento do pai, por exemplo, quando vai para a pracinha brincar com a criança. Que o pai, ele tem uma visão geral do espaço para saber se a criança está protegida. E aí o pai libera a criança para brincar, para correr, para ralar o joelho. A mãe não faz isso se ela leva a criança para a pracinha. Né? E aí, se é o pai que leva no final da brincadeira, ali no final do passeio na praça, a criança está toda suja, toda ralada, mas feliz. Se foi a mãe que levou, a criança está limpinha, mas não tão feliz, não tão na energia daquilo que ela precisa ali naquele momento para ir para a vida. Então o pai, ele dá esse empurrão para a gente ir para a vida. Por que eu estou falando e frisando o empurrão para ir para a vida? Porque o emprego está na vida. E aí eu vou precisar desse empurrão do meu pai para eu ir para a vida e dar conta da vida. Dar conta daquilo que por vezes é desafiador, é difícil, mas é muito compensador quando eu consigo. É uma vitória pessoal quando eu consigo. E quando a gente trabalha essas imagens aqui dentro da gente, então a gente fica no trabalho com uma sensação de segurança. Independente se de verdade eu estou segura ou não no trabalho. Então lá nesse vídeo eu dei o meu exemplo, né? Eu sou uma profissional autônoma. Há algum tempo atrás, quando eu ainda não tinha o meu pai e minha mãe aqui no meu coração, no lugar certinho, era um desespero, era um sofrimento, uma angústia imensa. Eu vou ter dinheiro ao final do mês para pagar todas as minhas contas. E não era só olhar, eu não olhava só para as contas, parece que era algo muito maior, porque o sofrimento era muito grande. Hoje eu estou no mesmo trabalho, vivencio as mesmas dinâmicas no meu trabalho, as dinâmicas que ele me traz, porém aqui no meu coração eu estou tranquila, eu estou segura, porque seja o que for que vier, eu dou conta. Isso porque agora eu consigo ter o meu pai e a minha mãe no meu coração, me dando essa segurança. Então, se você percebe que tem aí algo na relação com a mãe, lá no início da vida, que não está legal, ou depois a mãe não deu a permissão para você ir para o pai, ou que o pai não conseguiu te empurrar para a vida, então é necessário que você agora, Anderson, que você é adulto, que você batalhe para refazer essas imagens. Ah, o seu pai ou sua mãe precisa mudar para você fazer isso? Não.
seu pai e sua mãe de verdade, eles não precisam mudar absolutamente nada. Mesmo porque muitas vezes eles estão falecidos, né? Não sei se é o seu caso, mas talvez de alguém que está me ouvindo, por vezes os pais já morreram. E aí, eu estou fadada a não sentir segurança no meu trabalho? Não, esse trabalho é um trabalho interno. É um trabalho de, por exemplo, se a sua mãe te capturou e você ficou o filhinho da mamãe e não conseguiu ir para a energia do pai, então agora é conversar aqui internamente com a sua mãe e falar para ela: mãe, eu sou adulto, agora é comigo. Me abençoa, mãe, se eu for para a energia do meu pai. Eu sou homem, mãe, eu preciso da energia do masculino, que eu me conecto através do meu pai. Então, é você trabalhar essas imagens internas para você fazer um movimento que é o saudável e é o correto que você precisa ir no seu coração. Ok? Enfim, perceba nessa imagem que eu construí aqui com você, né? O chegar na vida, o se conectar com a mãe liberar para o pai e o pai direcionar para a vida. Perceba onde que está a ruptura e trabalhe para refazer essa imagem. Lembrando que agora você é adulto e com respeito ao seu pai e à sua mãe, você pode fazer diferente, tá bom? Anderson, desejo todo sucesso para você, que você consiga reconstruir aí qualquer ruptura que haja, para você conseguir sentir segurança aí em relação ao trabalho, ao emprego, tá bom? Um beijão e um grande abraço. Obrigado pela sua pergunta, tá? Bom, essas eram as respostas para hoje. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e acione o sininho, tá bom? E se você quer me acompanhar um pouquinho mais, pode me procurar lá no Instagram e no Facebook. É só procurar Inês Rosângela, psicóloga. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.